I want to tell you a story. It's a story you may think you know, but you don't. Agora em 2022 nós tivemos duas adaptações da clássica história infanto-juvenil do Pinóquio. E as comparações, eu sei, são inevitáveis entre essas duas adaptações, porém elas ficarão sim para o final deste vídeo. Isto porque o objetivo principal desse vídeo aqui é nós falarmos um pouco sobre a adaptação da Netflix, em que o conhecido cineasta Guilherme Del Toro traz sua visão reinventiva do clássico conto de Carlo Collodi. Conto este em que a marionete de madeira, uma marionete de madeira, é magicamente trazida à vida a fim de consertar o coração de um enlutado entalhador de madeira chamado GP. Papa! It speaks! He's just a puppet! No, I'm not! E nós temos aqui um musical extravagante com estilo de animação stop motion, que é sedutor, dirigido pelo próprio Guilherme Del Toro, em parceria com outro diretor, com a co-direção do Mark Gustafsson. Uma narrativa musical em que seguimos as aventuras travessas e desobedientes de Pinóquio em busca, digamos assim, de um lugar próprio seu no mundo. Bom, e eu sou suspeito para falar porque eu admiro muito o trabalho do Guilherme Del Toro. Então, acaba que todo filme e produção em que ele está envolvido chega a chamar a minha atenção de alguma forma. E gera sim certa expectativa que eu sei que nem sempre é confirmada, mas que no caso específico deste filme sim, foi correspondente a toda aquela empolgação inicial. E falando nisso, eu preciso alertar a vocês que por ter este diretor em específico envolvido, obviamente esta versão aqui da história terá elementos mais sombrios presentes. Então, nós temos um conto de fadas bastante sombrio que nos mostra personagens infantis em um mundo cruel, misturando fantasia e conflitos do mundo real. Mais especificamente aqui, a ambientação é a Itália, em algum lugar do tempo da Segunda Grande Guerra Mundial, talvez até mesmo um pouco antes dos maiores conflitos acontecerem. Então, o filme ele lida com temas maduros e pode parecer inquietante para algumas pessoas ao mesmo tempo em que tem um alívio cômico presente e números musicais que podem atrair em especial a atenção das crianças. Inclusive tem quem ache que as músicas ficaram deslocadas e que o conjunto total da obra tenha ficado estranho. Eu, porém, achei tudo muito bem costurado. E sim, eu posso dizer para vocês que eu não costumo gostar de musicais. Entretanto, as músicas adicionam magia, como disse há pouco, alívio cômico, e fazem parte da narrativa. Não são músicas simplesmente aleatórias e eu posso dizer para vocês que através das músicas nós podemos entender o que se passa no coração dos personagens. Bom, como eu sei que a memória da maioria de nós em relação à história do Pinóquio foi formada em cima da animação clássica da Disney, eu preciso informar para vocês que existem muitas diferenças entre esta aqui e aquela adaptação do conto. Partes inteiras da trama, como aquela parte da Terra dos Brinquedos, estão ausentes aqui, bem como alguns personagens foram redesenhados, ou melhor, reformulados para se encaixarem melhor nesta versão da trama. Nestas mudanças adaptativas, uma que me chamou mais atenção foi do personagem do Candlewick, que juntamente com os outros meninos não são claramente transformados em burros, mas que são terrivelmente deixados para uma perdição incerta quando o campo militar em que eles se encontravam é bombardeado. Esta é uma das cenas mais fortes desta adaptação, com um jogo de luzes e sombras que roubam o nosso fôlego e mostram a crueldade de uma guerra sobre as crianças. Crianças aquelas enfileiradas de forma obediente, mesmo que contra as suas vontades, que eram munidas de máscaras numa sequência de cena que alongava a face deles como que se fossem faces de asnos. Assim, no final das contas, eu achei que no fim
eles foram sim transformados em burros de um outro tipo e de uma outra forma. People are sometimes afraid of things they don't know. I don't understand. Enfim, sobre a comparação inevitável com a adaptação realizada pela Disney, também agora no ano de 2022, eu vou me deter a poucos pontos. Sendo, na verdade, o principal deles o fato da releitura da Disney ter simplesmente ignorado sua própria fórmula de sucesso já tão bem estabelecida para explorar novos conceitos narrativos que se colocaram acima da trama principal da história do Pinóquio, descaracterizando inclusive o conto, que assim perde o destaque de suas virtudes, que é simplesmente o cerne que sustenta o interesse do público por essa história. Com isso eu pude perceber que a forma como você conta a história ela é tão importante quanto a história em si. Claro que a produção da Disney tem seus efeitos visuais incríveis, mas aparentemente isto não é o suficiente. O conjunto da obra da Disney, ficou entediante, desinteressante, a narrativa se perde, não há virtude para ser apreciada ali. Por isso, a versão do Guilherme Del Toro se destaca tanto e rouba completamente e facilmente, eu ouso dizer, a cena. E é a versão que vai ser lembrada do Pinóquio. Inclusive, deve ser a versão que deve ser indicada para o Oscar também. E é isso, pessoal. Ficamos aqui mais uma vez. Que bom vê-los em 2023. Fiquem todos bem. Deixo aqui o espaço embaixo para comentários. Curtam, sigam a nossa página. E nos vemos muito em breve, eu espero. Tchau.